Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, você que é novo por aqui, se você se identifica com esse conteúdo da palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, já se inscreva nesse canal para vocês receber notificações de novos vídeos, ok? Então, meu irmão, minha irmã, vamos lá hoje para o tema de hoje. Hoje nós vamos falar por que algumas, veja bem, algumas igrejas estão parecendo um circo. Aí você pode dizer, Helena, mas o que seria uma igreja parecendo um circo, ok? Então, meu irmão, minha irmã, primeiramente nós temos que entender o que cada termo significa. Veja bem, se você pesquisar a palavra circo, a primeira palavra que vai aparecer o significado de circo, qual é o objetivo dele? É o entretenimento, ou seja, é para distrair as pessoas, né? Esse é o objetivo de você quando você vai num circo, é distração, ok? Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu tenho visto, de fato, algumas igrejas, né, parecendo um circo. E muitas pessoas, né, que estão deixando se levar por esse engano, né? Esse engano que não condiz com a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo, né, conosco, meu irmão, minha irmã, né, se você, né, está diante de uma situação dessa e não está sabendo identificar? Então, eu quero mostrar para vocês como você identifica uma igreja que está parecendo um circo, ok? Então, eu anotei aqui para vocês alguns pontos muito importantes que nós vamos falar e nós vamos consultar o que a Bíblia fala disso, ok? Primeiramente, meu irmão, o que acontece, né? Esse ano, né, de 2026 é um ano de eleições e qual o primeiro ponto que começa a acontecer, né? Veja bem, eles fazerem do púlpito da igreja um palco de política, né? Eu tenho certeza que você já ouviu algo assim, né? Você chegar num culto e de repente, no meio do culto, né, o pregador, né, que está conduzindo aquele culto chama um político, né, no púlpito. E aquele político começa a falar algo, né, que quase convencendo as pessoas para votar em determinado político, né? Isso não condiz com a nossa palavra de Deus. O que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro ponto, então, anotei aqui para vocês. Fazer da igreja um palco de política, ok? Segundo ponto, que parece um circo. Vamos lá. Efeitos técnicos no louvor. Né? Veja bem, se você pesquisar o que é um efeito técnico num show, você vai ficar chocado com o significado. E o que está por trás desses efeitos técnicos, né? E qual que é o objetivo deles? Veja bem, o que seria um louvor com efeitos técnicos que parece um show de boate? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, veja bem, o que eles colocam no louvor, né? Tá lá no púlpito da igreja, o pessoal que vai ministrar o louvor, aí eles começam, né, cantar e tocar, né, um louvor. Aí os efeitos que eles vão colocando no palco. Primeiro, um jato de fumaça em cima do púlpito da igreja, e aquela fumaça inunda o púlpito e vai no meio das pessoas que estão sentadas. Aquela fumaça, meu irmão, minha irmã, ela é típica de boate. Ela é típica de coisas do mundo. Veja bem, eu me converti com 29 anos. E antes de eu me converter a Cristo, eu frequentava esses lugares. E eu sei muito bem como que é, né? E eu tenho visto isto em algumas denominações, né? E aí, olha só, eu quero que você raciocine comigo. Qual o objetivo de ter fumaça dentro de uma igreja? Uma fumaça que causa alergia nos olhos, os olhos começam a arder, o cheiro começa a dar tosse. Se você está sentado ali, né, no banco da igreja, você sente, parece que uma asfixia, né? E principalmente aqueles que estão ali na frente, ministrando louvor. Qual é o objetivo da fumaça, meu irmão, minha irmã? Se o louvor é para quem? É para Deus. Deus não precisa de efeitos especiais. Ele é o Todo-Poderoso, Adonai El Shaddai, aleluia, Senhor. Ele não precisa desses efeitos técnicos que eles estão tentando introduzir dentro das igrejas. Isso é escandaloso. E isso muitas das vezes promove dentro de nós, né, uma rejeição daquele local. Porque nós não queremos frequentar algo que parece com aquela vida da velha natureza pecaminosa quando a gente tinha. Ok? Pensem comigo. Vai guardando os pontos aí que eu estou falando com vocês. Segundo ponto, canhão de luz. O que é um canhão de luz?
Eu não estou falando, meu irmão, minha irmã, daquelas luzes que fica ali, né? Luzes silenciosas, iluminando. Não é isso. O que é um canhão de luz? É um jato de luz que é jogado no meio das pessoas, a distâncias de metros. Então, de repente, está lá o louvor, aquele jato, aquele canhão, né, de luz, ele joga, ilumina as pessoas lá no final da igreja. E o que aquele canhão de luz faz? Distração. Exatamente, distração. Você tá ali com os olhos semi-abertos, né, quase fechados, semi-abertos, aquela luz vem no seu olho e você abre o olho, você se distrai. Cadê o foco da adoração, meu irmão, minha irmã? Eu quero que você pense comigo. Se você, ministro de louvor, vai pensando aí, vai raciocinando aí. Qual é o objetivo desses efeitos técnicos? Eu não vejo a não ser uma distração, que é o foco contrário da vontade de Deus. A igreja, o culto não é para nos distrair. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Distração, a igreja não é distração. A igreja, ela é a palavra de Deus. Ela tem que pregar a sã doutrina, a palavra de Deus, que transforma o nosso coração, que faz a gente ser transformada à imagem de Cristo e gerar arrependimento no nosso coração. É uma palavra que nos transforma e não nos distrai. O que está acontecendo? E aí o segundo ponto que eu fui marcando aqui para vocês, né? Muitas das vezes um som estourando. O que seria esse som estourando? Vou explicar para vocês. Olha só, tá lá as pessoas cantando louvor, ok? Aí ali atrás tem vários instrumentos musicais. Então, por exemplo, violão, guitarra, bateria, saxofone, muitos, tudo que você imaginar tá ali. E o que acontece? Eles deixam o som do instrumento mais alto do que a voz da pessoa que está cantando. Ou seja, você escuta aquele barulho estourando, você não escuta as palavras do louvor, que é o mais importante. O instrumento musical, você tá vendo atrás aquele violão ali? E por acaso, eu amo violão, eu gosto muito, mas eu gosto de tocar baixinho, porque o louvor sai da boca, é a palavra de adoração. Deus está ele se importa mais com as palavras de adoração que saem da nossa boca. O instrumento, ele acompanha a nossa voz, então ele tem que ser mais baixo do que o tom de voz da pessoa, porque senão, meu irmão, minha irmã, o objetivo do louvor, ele não atinge o objetivo. Ali se torna um palco, né? Um palco de distração, né? O som estourando, né? Ou seja, você não consegue ouvir a letra do louvor, a letra da música que está falando de Deus, que está falando de Cristo, né? Porque o louvor, ele fala de adoração, ele fala de Deus, ele fala do Senhor. Então, se a pessoa que está ouvindo ali, ela não ouvir essas palavras, do que adianta, meu irmão? Ela vai estar ouvindo uma barulhada e que vai irritar ela, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu isso. De eu chegar no local, de eu não aguentar ficar dentro da igreja. Já aconteceu comigo? Já. De tão alto que estavam os instrumentos que eu não conseguia ouvir. Eu não conseguia ouvir, né, o louvor que estava sendo ministrado. E aí você vai reclamar com a pessoa do som, ela vira para você e fala que o som está permitido dentro daquilo que eles consideram, né, permitido para nossa audição. Olha só, meu irmão, minha irmã, que nível, onde nós estamos, para onde a igreja do Senhor está indo. Nós vamos chegar lá. Segundo ponto, né, que eu falei aqui para vocês. Outra situação que eu tenho visto também, né, algumas igrejas, não são todas, mas algumas igrejas têm o ministério de dança, que é uma coisa polêmica, outras não têm. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas por enquanto não é o momento aqui agora. Então, tá ali o pessoal que tá ministrando a dança. Muitas das vezes eu já vi isso acontecer. Pessoas que vai ministrar a dança na hora do louvor ali, no púlpito ou nos corredores da igreja, usando roupas sensuais, roupas chamativas, roupas que marcam o corpo. Normalmente é da mulher, porque homem dançar normalmente é muito raro. Eu já vi também, mas é bem menos do que as meninas, as mocinhas, né? E o que acontece? Roupas inapropriadas. O que seria isso? Uma roupa sensual ou uma roupa que marca muito o corpo. Isso não condiz com o evangelho, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você pense comigo. Isso é distração. Entra uma pessoa na igreja e vê aquelas danças, né, que não condiz com as escrituras, as meninas vestindo uma roupa sensual, uma roupa que marca o corpo. Vai distrair
atrair qualquer homem que entrar dentro da igreja. Vou contar para vocês uma situação rapidinho aqui. Certa feita, meu pai nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Foi antes dele falecer. Eu levei ele. Então, cheguei lá, estava tendo essa ministração de dança. Sabe o que aconteceu com meu pai? Ele olhou para aquelas moças dançando, ele só olhava as moças dançando. E sabe o que ele falou comigo? Olha que legal as meninas dançando, é jeitoso isso. Ou seja, aquilo estava distraindo ele. Ao invés dele focar na mensagem de Cristo, na palavra, os eventos dentro da igreja, do culto, estava distraindo ele para as coisas que não têm valor. Então, meu irmão, minha irmã, né? Aí eu já falei para vocês vários pontos dando sinais de que algumas igrejas estão virando circo, ok? Outro ponto que eu anotei aqui, eventos dentro da igreja que promove clubinho, bem-estar. Ou seja, não tem confronto. O pecado você não pode confrontar. Você não pode falar do pecado dentro da igreja, porque senão o irmãozinho vai ficar ofendido. Né? Ele fala assim para você, a primeira palavra que ele fala, ai, nós não podemos julgar. Eu viro para essa pessoa que fala que é crente e que lê a Bíblia, porque se ela lê a Bíblia, ela vai saber. Quem lê a Bíblia vai saber o que eu estou falando aqui. O apóstolo Paulo falou que os crentes podem julgar sim, dentro da igreja. Ele fala isso na Bíblia, ele fala isso na palavra dele. Né? O apóstolo Paulo fala que nós não devemos julgar os de fora. Ou seja, os que não estão dentro da igreja. Mas os que estão dentro da igreja, se nós estivermos vivendo uma vida em conformidade com a palavra, nós podemos apontar o erro sim, apontar o pecado. Ele fala, você pode e deve corrigir sim. E eu vejo muitos crentes mimimi. Ai, não pode julgar. Vai ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã. O que significa julgar? Né? Vão estudar a Bíblia que você vai entender. Né? Existe uma diferença, veja bem, vou explicar aqui para vocês. Né? Uma pessoa que se diz crente em Cristo, que está frequentando a igreja há um bom tempo, que já leu a Bíblia, ela já é batizada, ela conhece a palavra. Se essa pessoa está em pecado, você que é crente e que está praticando a palavra de Deus, que está buscando a santidade, você pode e deve exortar essa pessoa a se arrepender do pecado dela e abandonar o pecado dela e a voltar para o Senhor. Você pode e deve fazer isso. O que é exortar? É você incentivar essa pessoa, estimular essa pessoa, né, a abandonar aquele pecado. Você deve exortar, né, você deve aconselhar ela em Cristo Jesus com amor, que é diferente, né? É diferente, você vai falar a verdade para ela sem ofender ela, ok? Agora, veja bem, existe um outro padrão, uma outra questão. Por exemplo, a pessoa, ela está indo na igreja pela primeira vez, ela nunca leu a Bíblia, ela não é convertida. Você, meu irmão, minha irmã, você não vai pregar o evangelho para ela apontando o pecado dela, porque isso aí não é pregar evangelho. Porque isso aí, meu irmão, ela vai sair correndo de você. Você tem que apresentar para ela o Salvador. Quem que é o Salvador? Jesus Cristo de Nazaré, Evangelho de João. Manda ela ler o Evangelho de João, porque ela vai entender quem é Jesus. E o que Jesus Cristo, ele veio fazer aqui na terra? Jesus Cristo, em hebraico, Yeshua HaMashiach. O que ele veio fazer aqui na terra? Está escrito no Evangelho de João. Então, meu irmão, minha irmã, se você está pregando o Evangelho para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, comece em amor, falando do Salvador dela, falando de Jesus. Manda ela ler a Bíblia. O abandono do pecado, claro que ele vai acontecer, porque senão a pessoa não converteu. Mas quem vai convencê-la do pecado? Quem que é? É nós? Não. A palavra de Deus diz que é o quê? É o Espírito Santo de Deus, aleluia. À medida que a pessoa vai lendo a palavra, o Espírito Santo convence ela do próprio pecado e ela abandona o pecado. Só que ela tem que estudar essa palavra linda, maravilhosa, que está aqui, né? Para todo mundo acessar, que é a Bíblia Sagrada, aleluia, ok? Então, meu irmão, minha irmã, eu anotei para vocês aqui, são indícios, sinais de que uma igreja está parecendo um circo, ok? E vamos ver agora na Bíblia o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque ela já tem nela o que significa isso, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias, aleluia. Veja bem, só retomando o último ponto que eu falei que parecendo um circo, ficou faltando um ponto aqui que eu anotei para vocês, é o seguinte, eu já vi, né, mulheres pregadoras da palavra dentro da igreja, no púlpito, né, no púlpito ali, se vestindo com uma roupa inadequada, não apropriada. O que seria isso, Helena? É uma roupa sensual. Uma roupa que chama atenção para o corpo dela. Ou então se vestindo de uma forma muito chamativa. Muito chamativa.
Você, mulher, vou falar com você agora. Você que ama maquiagem, ok? Ok. Tem problema com isso? Não, não tem problema. Desde que você saiba usar isso a seu favor. Vou dar um exemplo. Hoje você vai trazer a palavra lá na igreja que você congrega, ok? Você vai lá no púlpito pregar o evangelho. Você foi convidada. Você conhece o evangelho, você conhece a Bíblia, ok? Como que você, minha irmã, sobe no púlpito da igreja, né? Talvez você não tá usando ali uma roupa sensual, ok? Tá ok a sua roupa. Mas talvez você está com uma maquiagem tão pesada, vou dar exemplo, um batom vermelho muito chamativo, uma unha gigante, muito vermelha, um brinco desse tamanho. Quando você subir no púlpito, você vai chamar atenção para você. Você não vai chamar atenção para Cristo. Você vai chamar atenção para você. Os olhares dos homens e das mulheres que vai olhar para você, vai estar olhando para o seu corpo, vai estar olhando para a sua maquiagem, aquela maquiagem chamativa. E isso é contra a vontade de Deus. A palavra de Deus fala muito claro de modéstia. O que é modéstia? Isso é um tema muito profundo, é um tema para um outro vídeo, ok? Claro que você pode e deve se arrumar, pode. Eu não estou falando aqui de desleixo, mas é com modéstia, é com simplicidade. Não é para chamar a atenção de você, é para chamar a atenção para Cristo. Só para fazer vocês entenderem a situação aqui, certa feita, eu fui orar no hospital, né? Na Santa Casa, para os enfermos, eu e mais uma irmã da igreja. E aí, eu tava vestindo uma roupa para ir para o hospital para orar para os enfermos, levar o óleo, ungir as pessoas. O Espírito Santo de Deus falou comigo assim, eu tava com um esmaltezinho, sabe? É um esmalte tipo, é uma cor lá, tipo branco, enfim. O Espírito Santo mandou eu tirar. Ele falou comigo, tá? Veja bem, ele falou comigo. Não tô falando para você, ele falou comigo. Ele falou assim, Helena, não é para chamar atenção para você, é para chamar atenção para Cristo. É para Cristo, é que eu diminua para que Ele cresça, a glória dEle, a obra é dEle, eu sou serva, nós somos servos de Deus. O Evangelho não é holofote, o Evangelho não é para chamar atenção para mim, é para Cristo, nosso Salvador. Então eu vou falar como o João Batista. O que João Batista falou? Que eu diminua para que Ele cresça. Então eu entendi isso, falei, tudo bem, Senhor, já estou entendendo. Porque no momento que eu impunho as mãos sobre o doente, ele olha na minha mão. Eu impus a mão na cabeça dele, ele olhou na minha mão. Então ele olhou na minha mão, não viu nada, ele vai olhar para quê? Para Cristo. Aleluia! Ele vai olhar para Jesus Cristo. Agora se eu boto a mão nele, na cabeça dele, e a minha mão tá parecendo, né, uma garra de gavião, né? O que vai acontecer? O enfermo vai olhar para minha mão. Já distraiu ele, a fé dele vai até embora, já distraiu, ele vai começar a pensar em outras coisas. Meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu estou falando aqui, minha irmã, meu irmão, de bom senso. Bom senso, cadê o bom senso? Bom, vamos lá, vamos novamente para a palavra de Deus, porque isso aqui é muito importante. Então, vamos abrir nossas Bíblias no segundo Timóteo, no capítulo 4, ok? 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Veja bem, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Quem que era Timóteo? Discípulo do apóstolo Paulo, ok? Olha só o que o apóstolo Paulo escreve, meu irmão, minha irmã. Olha só, vou começar a ler para vocês aqui a partir do verso 1, fala o seguinte, olha só, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra de Deus, insista nela, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Agora, olha aqui, minha irmã, meu irmão, que você vai entender tudo que eu estou falando nesse momento. Olha o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Veja bem, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra
cumpra plenamente o seu ministério. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Que ia chegar tempo que as pessoas não iam suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Minha irmã, meu irmão, a sã doutrina nos corrige do nosso erro, do nosso pecado, do nosso engano. Isso é a sã doutrina. Não existe evangelho sem confronto. O evangelho que passa a mão na cabeça, que passa a mão no pecado, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é radical. Jesus Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo todo dia. Tome a sua cruz e me siga. O que a gente nega todo dia? O pecado. A nossa vontade. Porque a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor, tem que prevalecer. Esse é o evangelho. Não é um evangelho de facilidades. É um evangelho de renúncias ao pecado. Mas é um evangelho maravilhoso que nos traz paz plena no nosso coração. Porque a paz que você procura, a alegria que você procura, a plenitude que você procura, não está no entretenimento. Ela não está no prazer da tua carne. Ela está na presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo. Ela é muito forte, ela é maravilhosa. Na presença do Senhor existe alegria plena. O nosso coração se alegra. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está falando aqui que ia chegar tempos que as pessoas não iam suportar essa doutrina. O que elas iam querer? Olha aqui, literalmente, olha aqui. Elas se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas querem ir num culto ouvir o que elas gostariam de ouvir. Elas não querem confronto do pecado. Elas não querem ser exortadas. Elas não querem ser corrigidas, disciplinadas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele falou que ia chegar tempo que isso ia acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, você que é novo por aqui e ouviu, né, os sinais que eu falei para vocês de uma igreja que está aparecendo no circo, algumas, né? Veja bem, algumas, não são todas, né? Então, o que está acontecendo? É exatamente isso daqui. As pessoas querem agradar o ego, mas não é sobre o nosso ego, é sobre Cristo. É o evangelho radical. Então, o apóstolo Paulo fala que essas pessoas não iam suportar essa doutrina. Elas iam querer igreja clubinho, igreja que satisfaz a carne. Mas esse não é o evangelho de Jesus. Né? Esse não é o evangelho de Jesus. E o apóstolo Paulo fala, o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12? Abra sua Bíblia aí, no verso 2. Vamos ler. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, visitante nesse canal, o apóstolo Paulo fala aqui para a gente não se conformar com os padrões deste mundo. E o que é isso que eu falei para vocês que está acontecendo nos púlpitos da igreja? É padrão do mundo. Né? Você olhar para uma pessoa que se diz crente, olhar para ela e olhar para uma outra que não é crente, se você não vê diferença, então tem um problema aí. Tem um problema aí. Tem um problema aí. Eu quero que você reflita e pense comigo. O apóstolo Paulo nos chama para a gente não se conformar nos padrões do mundo. Nós não vivemos de acordo com a moda do mundo. O crente verdadeiro não vive conforme a moda do mundo, conforme o padrão do mundo. O meu padrão, o seu padrão tem que ser o padrão de Deus. É a vontade de Deus. Não é a minha, não é a tua, é a de Deus, é do Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo falou que só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai que está nos céus. Foi isso que Jesus falou. Né? Então, eu quero que você, minha irmã, meu irmão, pense comigo. O que está acontecendo com essas igrejas? E o que está acontecendo, né, com aqueles que estão se deixando moldar nos padrões do mundo? Está faltando o quê? Pensem comigo, o que você acha que está faltando? Sabe o que está faltando? Eu vou falar para você. Está faltando, meu irmão, minha irmã, estudar mais essa palavra santa aqui. É como eu falei para vocês em vários vídeos, essa palavra aqui, ela tem que ser lida, estudada, meditada todos os dias da nossa vida. Nós não podemos desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, porque senão daqui a pouco nós estamos vivendo igual um ímpio e tá achando que é normal. Isso não é normal não, meu irmão, minha irmã.
Nós temos que viver no padrão de Deus, num padrão santo que agrada a Ele. Aleluia! Glórias a Deus. E para a gente partir para mais um assunto aqui, né? Eu tenho visto também recentemente, com certeza você já ouviu falar sobre isso aí, né? Que lá no Canadá eles aprovaram uma lei que vai proibir as pessoas citarem certos versículos da Bíblia, né? Em público ou na internet, falando sobre relacionamento entre casamento. Você sabe o que eu tô querendo dizer aqui, porque você com certeza já viu essa notícia. Tem certos assuntos que eles estão falando que é fobia, etc, ok? Mas o que eu quero dizer pra você que tá aí com medo, né? Que tá com medo, porque tem gente que tá com medo, tá falando assim, tem gente fazendo um vídeo sensacionalista falando que a perseguição aos cristãos já chegou. Meu irmão, minha irmã, a perseguição sempre existiu. Sempre existiu. Leia Atos dos Apóstolos. A igreja de Cristo sempre foi perseguida. Sempre foi. Não é agora, não é que está acontecendo agora, né? Mas eu vejo alguns crentes, né, alarmando. O que é? Fazendo sensacionalismo. Falando que agora está chegando mesmo, né? O fim e tal. Bom, pode estar chegando? Até pode. Mas veja bem, a gente não pode ficar com medo disso. Olha só, eu vou ler para vocês uma palavra maravilhosa do próprio Senhor Jesus falou o que ia acontecer. Vou ler para vocês, olha aqui, separei aqui para vocês. Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do verso 16 ao 20. Olha o que Jesus Cristo falou aqui. Olha o que Jesus Cristo falou para mim e para você que está aí ouvindo essa mensagem. Olha o que ele fala. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Aí ele fala, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, no caso aqui, mesmo que sinagogas, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governantes e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Meu irmão, minha irmã, que palavra poderosa! Se você é um crente em Cristo, batizado com o Espírito Santo, se você está em obediência à palavra de Deus, se você também já tá cumprindo a palavra de Deus, você é batizado, você entendeu o significado do batismo, que é o sepultamento da velha natureza pecaminosa para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está praticando, você é praticante da palavra, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, porque como que você sabe que ele mora dentro de você? Porque ele fala o teu coração. Ele fala, não vai por esse caminho, não faça isso. Ele te convence todo dia do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem o Espírito Santo, ok? Você creu em Jesus, você recebeu ele como Salvador. E o que Jesus está falando aqui? Quando vos perseguirem, não fica preocupado o que vocês vão falar naquela hora. Não fica preocupado com isso, não. Porque o Espírito do Pai que habita em vocês falará na boca de vocês. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Se você é um crente em Cristo verdadeiro, se você entregou a tua vida totalmente para Jesus e tem o Espírito Santo morando dentro de você, você não tem que ter medo da perseguição. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito do Pai é o Espírito Santo, aleluia. Aquele que clama, Abba, Pai, aleluia. Nós não temos que ter medo de nada, porque o Senhor está conosco, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós temos que pedir a Deus sabedoria do Espírito Santo, para Ele usar a nossa boca como servos de Deus. Nós não temos que ter medo, nós temos que ser sábios, sabedoria do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você está com o coração apertado aí, talvez você tenha filhos e esteja pensando, nossa, o que vai ser dos meus filhos? Não se preocupe, minha irmã, meu irmão. Estude a palavra, tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, porque certamente Ele guardará você, a sua família, os seus filhos. Não tenha medo. Aquele que habita, aquele que habita sobre o esconderijo do Altíssimo, tá lá no Salmo 91, não tem que ter medo de nada. Nós não temos que ter medo, porque no perfeito amor de Cristo lança fora todo medo. Aleluia, Senhor. Essa palavra é muito poderosa para as nossas vidas.
Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem que está no mundo? Satanás e seus demônios. Mas maior é aquele que está em nós, o Espírito do Pai, que clama, Abba, Pai, aleluia. Então, minha irmã, meu irmão, eu vou fazer uma pequena oração para a gente terminar esse vídeo agora, porque ele já ficou um pouco grande. Mas eu quero que você guarda essa mensagem no teu coração, né? Estude a palavra, medite na palavra, tenha uma vida de oração, de comunhão com Deus. E a paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente. Amém? Vamos orar. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Pai Santo, Deus amado, Deus vivo de Israel, Adonai, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ó Deus, para estar ministrando aqui, Pai, por essas vidas que estão nesse momento ouvindo esse vídeo, ó Deus, e eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, visitar essa vida com a Tua graça, com o Teu poder, ó Pai, e mostrar para ela a Tua verdade, Senhor. Eu oro, Pai, que essa vida de fato, Pai, não seja conformada aos padrões do mundo. Eu oro, Pai, mas que essa vida seja conformada conforme a Tua palavra, porque o Evangelho é renúncia, porque o Evangelho é regeneração, o Evangelho é transformação, meu Deus. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa vida, Pai, possa andar nos padrões do Senhor, que essa vida, Pai, possa cada dia se comprometer em estudar, meditar na Tua palavra cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro, Pai Deus, que o Senhor levanta um povo do Senhor forte, um povo, Pai, com discernimento espiritual, para saber, Pai, entre aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. Meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que tem coisas que vêm de fato do Senhor Todo-Poderoso, mas tem coisas que vêm, né, dos homens, tem coisas que vêm do próprio demônio. Então eu oro, Pai, que no nome poderoso de Jesus, essa pessoa possa discernir aquilo que vem de Ti, Pai, aquilo que não vem, né, que essa pessoa possa discernir, Pai, a doutrina de homens e a doutrina que vem do Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro no nome poderoso de Jesus, livra, Pai, o Teu povo do engano, livra o Teu povo, Pai, do laço do passarinheiro, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, fortalece essa vida, Pai, que talvez esteja vivendo uma situação dessa. Ó Pai, dá força para ela para vencer o pecado, fortalece a fé dela no nome poderoso de Jesus. E ora, Pai, que o Teu Espírito Santo venha convencer essa vida do pecado, da justiça e do juízo, Pai, e mostrar para ela, Pai, a verdade genuína do Teu Evangelho, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Ó Pai, eu te entrego essa oração e eu abençoo essa vida no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Então, minha irmã, meu irmão, eu despeço desse vídeo desejando a você uma excelente noite, uma excelente tarde, que Deus te proteja, te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.